Você já se perguntou como que vários dispositivos conseguem se comunicar no mesmo Wi-Fi? Não me refiro a coisas como o TCP ou IP, mas algo mais simples, mais físico. Dispositivos no mesmo Wi-Fi são equivalentes a pessoas querendo conversar com si mesmas, e para isso são necessárias certas regras de etiqueta. Senão várias pessoas podem acabar falando por cima das outras, e ninguém vai se entender. Essas regras são chamadas de protocolos MAC de acesso múltiplo, e são divididos em alguns grupos: particionamento do meio, acesso aleatório e revezamento. E caso você não sabia, MAC, aquele que todo computador celular tem, é a sigla para Controle de Acesso de Mídia, com mídia sendo o meio físico por qual a informação navega. Uma das primeiras maneiras que você pode pensar em permitir com que vários dispositivos possam falar pelo mesmo meio é o particionamento do meio. Se você sabe que apenas 3 celulares irão se conectar no Wi-Fi, você poderia organizar eles de forma que cada um terá uma faixa de tempo para falar, e assim nunca ocorreria deles falarem um sobre o outro. Essa técnica se chama TDM, divisão do meio pelo tempo, e ela parece boa até você notar que com ela você não tem como aumentar o número de dispositivos sem reestruturar todas as divisões. E caso algum celular pare de enviar informações, pela faixa do tempo estar dedicada apenas a ele, ela acaba ficando inutilizada, ou seja, ociosa. Além de que, você fica limitado a apenas um dispositivo falar por vez. Contudo, não precisamos ficar presos a dividir apenas o tempo. Outra coisa que podemos dividir é a frequência utilizada para cada dispositivo, chamada de FDM, divisão do meio pela frequência. Essa mesma técnica que nos permite ter vários emissores de rádio, possibilitando com que várias transmissões ocorram ao mesmo tempo, mas em faixas de frequências diferentes. Essa maneira, contudo, sofre de problemas parecidos que a TDM, não permitindo com que mais dispositivos sejam adicionados e tendo a possibilidade de ter faixas que ficam subutilizadas. Para resolver esses problemas de falta de dinamismo no número de dispositivos e subuso do canal de comunicação, podemos nos voltar à maneira com que conversas no nosso dia a dia ocorrem. Em um grupo de amigos, se uma pessoa quer falar, ela simplesmente fala. E você não tem como saber quando ela vai parar de falar. Esse tipo de acesso é o que chamamos de acesso aleatório. Se seguirmos o espírito do aleatório ao pé da letra, temos o protocolo Aloha. Nele, todos os dispositivos estão livres para enviar a qualquer momento, o que permite um uso mais flexível do canal de comunicação. Contudo, temos um problema bem óbvio. E se alguém enviar enquanto outros já estavam enviando? Isso vai gerar uma colisão, e o dado no canal ficará ilegível. Uma forma de minimizar esse problema é com o Slotted Aloha. Nele, dados apenas podem ser enviados dentro de faixas de tempo, o que reduz a possibilidade de uma comunicação nova estragar uma que já estava acontecendo. Voltando à analogia de uma roda de conversa, nós não começamos a falar sem se importar se alguém já está falando. Geralmente esperamos o falante terminar de conversar para nós começarmos. Podemos fazer algo assim com os algoritmos CSMA, acesso múltiplo com detecção de portadora. Se nós usarmos a informação de que alguém está usando o canal, e evitamos usar ele por um tempo até ficar livre, estamos fazendo CSMA-CA, Collision Avoidance. Já se usarmos essa informação para detectar quando alguém está falando ao mesmo tempo que nós no canal, e pararmos de falar para interromper a colisão, estamos fazendo o CSMA-CD, Collision Detection. Um dos problemas do CSMA-CD é que ele requer alguma maneira de detectar essa colisão. Em uma comunicação por fio isso é fácil. Se você observar um crescimento no sinal no fio, que não foi por sua causa, você sabe que outro começou a usar o canal. Mas em algo como o Wi-Fi, não tem como saber se o aumento no sinal é porque alguém começou a falar ao mesmo tempo ou porque você chegou mais perto do receptor. Continuando com o aumento da sofisticação dos nossos protocolos, poderíamos copiar um sistema que vemos na sala de aula. Em uma sala de aula, quando um aluno tem uma pergunta, ele levanta a mão, e a professora, após analisar a sala, deixa ele falar. Essa maneira de se ter uma entidade centralizada que permite com que outros dispositivos possam falar no meio é chamada de pooling. Mas e se essa entidade detentora do poder de permitir que outros possam falar
desaparecer? Bem, ninguém vai poder mais falar. Para descentralizar esse poder, podemos criar um mecanismo que é passado entre os dispositivos, e quem tiver pode usar o canal. Isso é a passagem de token. Mas e se o token sumir por algum motivo? Bem, ninguém vai poder falar também. Há várias maneiras de se criar regras para dispositivos poderem usar o mesmo canal de comunicação. Mas no final, o que se usa em sistemas reais como Wi-Fi é uma combinação de várias. Por exemplo, você poderia separar faixas de frequência para upload e download com FDM, e usar CSMA/CA para poder ter um número qualquer de dispositivos usando o canal. No caso do Wi-Fi, o CSMA/CA é usado bastante, sendo a razão da sua conexão ficar lenta quanto mais dispositivos estão conectados na rede. Pois quanto mais pessoas querem tentar falar em uma roda de conversa ao mesmo tempo, menos vão conseguir falar.